Bom dia, gente. Então aqui eu vou fazer um adubo orgânico. Eu não vou fazer aquele baita bacião, porque eu tenho 3 potes desse aqui de adubo que eu já fiz. Então já estou com excesso. Então eu vou fazer um demonstrativo aqui, mas eu vou passar as proporções, caso vocês queiram fazer esse tipo de adubo, tá bom? Esse é o orgânico, tá bom? Então vamos ver se eu consigo passar para vocês direitinho todos os componentes que vai nesse adubo e ajudar vocês a terem um adubo simples, barato, mas muito funcional, que foi e ainda é muito usado na orquidofilia, principalmente por uma parte dos orquidófilos profissionais e comerciais, porque o adubo foliar ele acaba saindo muito caro e eu já vi como que se diz assim, orquidófilos profissionais dizendo que não dá aquele desempenho tão esperado assim. Não estou dizendo que o adubo foliar não funciona, mas que o que eles esperam, né, no orquidário, principalmente comercial, que eles requerem uma coisa mais rápida e que estimule e que a planta ficar vigorosa, bonita, tá bom? Então, a nível de profissionalismo, de comércio, não é viável o adubo foliar decorrente ao preço e a quantidade que eles utilizam, que é muito alta, muito alta. Enquanto a gente usa aqui, vamos dizer assim, vamos supor que eu aqui, se eu fosse usar foliar, eu gastaria, sei lá, um frasco, assim, vamos dizer assim, de 500 ml, eu gastaria pelo menos 100 ml cada vez que eu fosse adubar, porque eu tenho que fazer várias vezes aquela quantidade no litro de água, porque o meu é através de borrifador, tá? Então não sai viável. Agora você imagina um orquidário que tem 10 mil, 20 mil plantas que são comerciais, eles têm aquilo lá. Quantos mil litros eles não gastam de água ali, e fora quantos litros eles não gastariam de adubo foliar para fazer toda aquela adubação naquelas plantas, tá? Por isso é que eu falo que adubo foliar é um pouquinho salgado, porque pra gente que começa a ter um pouco mais de quantidade de plantas, acaba saindo salgado, porque ele se acaba muito rápido. E se a gente for atrás de ficar pondo foliar para raiz, foliar para floração, foliar para desempenho, aí fica mais feia ainda a coisa, tá bom? Por isso é que eu aconselho, quem usa foliar, gente, usem o 20-20-20, que vocês vão usar toda semana, e depois vocês complementam com um pouco de cálcio e um pouco de magnésio. O cálcio a cada 45 dias, e uma semana após você aplicar o cálcio, você aplica o magnésio, mas continua aplicando o 20-20-20 a toda semana. Digamos assim, toda segunda-feira. Toda segunda-feira vocês vão aplicar 20-20-20 nas suas plantinhas. Tá? Vai sair mais econômico para vocês e complementando com cálcio e magnésio, vocês vão ter tudo que a planta necessita. Desde que vocês acertem a luminosidade da planta, vocês vão ter floração, tá bom? Caso contrário, não adianta pôr 50 tipos de adubos que vocês não vão conseguir floração. Tem que acertar a luminosidade, como eu mostrei num vídeo de luminosidade que eu fiz aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos seguir o barco aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então o que nós vamos precisar? Torta de mamona ou torta de algodão, são as mesmas, tá? Em matéria de funcionabilidade, ela vai funcionar do mesmo jeito, são ricas em nitrogênio, tá? É o que a planta mais necessita, é nitrogênio, tá bom? Vamos precisar de farinha de osso, vamos precisar de cinza de fogueira, eu ponho pó, mas o pó mesmo, pó de farinha de ovo, casca de ovo, pó de farinha de ovo, de casca de ovo, não sei que essa farinha está tanto na minha boca, o pó da casca de ovo. Como é que eu faço para fazer esse pó? Eu pego as cascas
Conforme minha mãe usa os ovos aqui, a gente deixa secar ao sol. Depois eu ponho ela em sacos, eu trituro ela e ponho num saco de papel e ponho novamente no sol. Deixo secar bem, porque o saco de papel tira toda a umidade que tiver na casca. E depois, quando ela vai fazer algum bolo, alguma coisa, eu aproveito que o forno ficou quente, quando ela desliga, aquela casca triturada eu coloco numa forno e boto dentro do forno. Ele vai esquentar, vai secar bem vai acabar de secar o que tem para secar daquele ovo, mas principalmente vai matar fungos e bactérias que contenham aquela casca. Depois, em seguida, eu pego toda aquela casca já muito bem seca e levo ao liquidificador. Eu bato uma vez, peneiro, tiro o pó, o que fica de casca grossa, eu volto ao liquidificador, bato de novo, peneiro e só vou tirando o pozinho. É pó mesmo, como se ele vai ficar tipo uma farinha de trigo. Bem fininho, bem pozinho, tá bom? Então, casca de ovo em pó. E aqui a casca de arroz carbonizado. Além disso, eu ponho sempre uma tampinha de Rutex, que é um enraizador. Eu não uso ele em borrifador, eu uso ele no meu adubo. E como eu coloco uma tampinha e às vezes acaba dando 2,5 kg cada vez que eu faço, 3 kg, ele vai ficar bem irrisório em matéria de quantidade dele, tá? Para mim não superlotar a minha planta de enraizador, tá? Mas já vai dar um incentivo também, já vai dar uma ajuda, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar para vocês todos esses ingredientes, eu vou passar agora, vem a receitinha para quem quer fazer uma quantidade boa. Tá, então ó, vamos lá, torta de mamona, 1 kg, 1 kg. Muita gente compra aquela de caixinha, pode ser a torta de algodão também, tá? Porque segundo dizem, eu fui num garden, um rapaz disse que está sendo proibida a torta de mamona decorrente dela ser tóxica, perigosa aos pets, né? Lamber e acabar passando mal. O engraçado é que já são, sei lá, quantos mil anos já existe a torta de mamona e nunca foi, agora passou a ser. Mas tudo bem. Mas a torta de algodão, ela também é rica em nitrogênio, então ela é muito boa. Então ela pode substituir a torta de mamona, tá bom? Então, torta de mamona, 1 kg. Aqui tá só um representativo do que eu iria fazer, mas é como eu falei, eu tenho uma quantidade muito grande de adubo, então não compensa eu ficar fazendo mais 2, 3 quilos, entendeu? Então vamos lá, torta de mamona, 1 kg, farinha de osso, meio quilo, se eu colocar, vamos dizer, vocês compram uma caixinha de torta de mamona ou de algodão, vocês colocam ela inteira, aquele pacotinho que vem dentro, vocês colocam inteira dentro de um local onde vocês vão mexer tudo. Aí a torta de mamona é metade daquela quantidade que você... A torta de mamona, perdão. A farinha de osso é metade da quantidade de torta de mamona. Então fica 2 por 1, tá? 1 kg para meio de torta de farinha de osso, tá? Um copinho de cinza, o meu tem até uns carvõezinhos assim. Cinza de fogueira, mas tem que ser cinza virgem, não pode ser cinza de churrasqueira que você fez churrasco, aquele óleo caiu, aquele tempero caiu, não pode, tem que ser cinza virgem, tá? Vocês podem até peneirar ela e tirar os carvõezinhos, eu não tiro, porque na maioria dos substratos o carvão já vem agregado, então vai ser 1 ou 2 carvãozinhos que vai cair lá no meio, vai ficar mais um a mais. Eu coloco pó da casca de ovo. Dizem que demora para decompor, mas quando ele se mistura e se agrega todos esses componentes aqui, quando isso mofa, eles se juntam e começam a soltar os nutrientes muito mais rápido do que você só colocar a casca de ovo. Nunca casca de ovo triturada, gente, quebrada só. Isso aí realmente vai demorar muito tempo para a planta ver um nutriente, tá bom? Coloque ela em pó e quando vocês, se caso forem fazer esse adubo, vocês vão perceber que ele vai se misturar e conforme a torta de mamona, junto com a farinha de osso, junto com a cinza, começarem a mofar, ela já vai levar junto o pó da casca de ovo mofando e já fazendo ele se decompor mais rápido e formar os nutrientes que a planta necessita. Então, o pó da casca de ovo,
vocês colocam meio. Eu não estou colocando aqui, gente, porque é como eu falei, é um representativo, eu tenho muito adubo, então para mim seria um excesso. Então ficou assim, vamos chegar no final, vai. Meio de pó de casca de ovo, meio copinho, que seria meio quilo. Não, meio quilo não, perdão. A cinza é copinho, não é porcentagem igual da torta de mamona, é um copinho americano, tá bom? Também copinho, meio copinho do pó da casca de ovo. Um copinho de casca de arroz carbonizado. E para quem tenha, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, Rutex, uma tampinha. Se utilizando da proporção que eu falei. 1 quilo de farinha, de torta de mamona ou torta de algodão, meio quilo de farinha de osso, um copinho, pode ser aquele copinho americano, de cinza, de fogueira, cinza virgem, não pode ter resíduo de óleo ou tempero, meio copinho de pó de casca de ovo, um copinho de casca de arroz carbonizada. E para essa quantidade, uma tampinha de Rutex. Só por cada quilo. Então o que a gente faz? Eu pego a torta de mamona como se fosse 1 quilo aqui. Jogo aqui dentro. Pego a farinha de osso, meio quilo. Jogo aqui dentro. Então aqui eu já me baseei em quilo. 1 quilo e meio quilo. Agora vamos partir para os copinhos. Um copinho de cinza de fogueira. Jogo aqui. Meio copinho de pó de casca de ovo. Jogo aqui. Sobe um pó. É pó, tá vendo? Essa fumaça aqui é o pó da casca de ovo. Para vocês verem como está em pó. Um copinho. Entrou até na minha garganta. Um copinho de casca de arroz carbonizada. Jogo aqui. Rutex eu não vou nem gastar aqui, porque é uma quantidade muito pouca, mas se eu fosse colocar aqui, tivesse no bacião, fosse colocar, eu colocaria uma tampinha. Eu já tenho no canal como é que eu faço meu adubo, eu estou só fazendo ele novamente aqui para colocar no cursinho para vocês, tá bom? Mas se eu tivesse que colocar aqui, seria uma tampinha, se eu tivesse feito a proporção que eu estou passando para vocês. E agora o que eu faço aqui? Eu simplesmente misturo bem. Misturo bem, está feito o nosso adubo. Tá feito o nosso adubo aqui, ó. Misturo bem. Tá? Tá feito o nosso adubo. Aqui, ó. Feito o nosso adubo. Que é o mesmo que eu tenho aqui, 3 potes dele, ó. É o mesmo. Pô, é o mesmo. A colherzinha aqui, ó. É o mesmo, ó. Tá? É o mesmo. Então, o adubo orgânico que eu faço, ele vai estes componentes. Mas vamos dizer assim, Wilson, eu não tenho Rutex. Rutex não é obrigatório. Wilson, eu não tenho casca de arroz carbonizado. Não é obrigatório. O que você vai precisar para realmente fazer um adubo orgânico, sem colocar todos esses componentes, só uma parte dele. Você vai precisar de 1 quilo de torta de mamona ou torta de algodão, meio quilo de farinha de osso, um copinho de cinzas. Cinza sempre, como eu falei, virgem, não pode ter nada de resíduo de óleo nela, tá? Nem óleo, nem tempero, nem nada, tá bom? Com esses 3 itens você já tem um adubo orgânico muito bom, tá bom? Agora, se tiver em condição de colocar pelo menos mais um meio copinho de pó de casca de ovo, vai ajudar muito no cálcio. É como eu falei, o pessoal pergunta assim, mas Wilson, a casca de ovo não demora muito para decompor? Demora, gente, mas parem para pensar, ó, quando a torta de mamona se misturar a farinha de osso e a cinza, ela vai criar um fungo muito rápido.
quando ela umedecer, aquele fungo vai se misturar, porque no meio vai ter a casca, o pó da casca de ovo, ele vai também afetar aquela casca, aquele pó de casca de ovo, porque eu não estou colocando ela pura, eu estou colocando ela com torta de mamona e farinha de osso, que cria um fungo muito rápido. Então ele vai se agregar e aquilo ali vai fazer uma mistura que vai soltar os nutrientes, acrescentando o nutriente do pó da casca de ovo. Deu para entender? Eu não estou colocando o pó ou a casca de ovo direto só na planta. Eu estou colocando ele misturado com esses ingredientes, que eles formam um fungo. E nisso eles vão puxar o que tem no pó da casca de ovo e vai se agregar junto com aquela decomposição desse adubo, para soltar o nutriente junto, que aí já vai acrescentar mais cálcio e potássio, que é o que temos no pó na casca de ovo. Deu para entender? Então aqui nós temos um adubo completinho, tá? Onde você vai usar ele, uma colherzinha maior que essa, né? Essa daqui é pequenininha, ou duas dessa, sempre nas bordas, pelo menos 2 dedos longe da planta assim, ó, ao redor, pegando mais as pontas das raízes. Nunca jogue em cima. Quem quiser jogar, confiar, pode jogar em cima. Vai queimar? Não, não vai queimar. Só que conforme se aglomera aquele adubo, tipo uma montanha assim, ó, aquilo vai criar um mofo. E se ele estiver em cima das raízes, vai ter uma hora que aquilo ali, ele por baixo ele fica úmido, por cima às vezes ele fica um torrãozinho seco, mas por baixo ele está úmido, então ele está umedecendo a sua raiz e corre o risco de apodrecer a sua raiz. Por isso é que eu indico, seja esse adubo, seja qualquer outro tipo de adubo orgânico, coloque um pouquinho mais distante da planta, nunca em cima do rizoma e das raízes que saem do rizoma. Pode colocar mais nas raízes mais longe, entendeu? Porque esse adubo, conforme você molhar, o próprio substrato, o fungo, ele vai percorrer com a umidade da água, ele vai percorrer e vai umedecer todo o seu substrato, tendo ali para todas as raízes puxarem um pouquinho dos nutrientes que ela necessita, tá bom? Então fica aqui essa indicação de adubo orgânico. Esse é o adubo que eu uso nas minhas plantas, tá bom? Então, em matéria de adubo orgânico é o que eu posso dizer para vocês. Eu me utilizo porque eu coloco uma colherzinha maior, eu não sei se é de café, é de chá, de sobremesa, eu não sei, eu não entendo esse negócio de colher. Mas é uma quantidadezinha que eu coloco ao redor do meu vaso, sempre mais longe, pelo menos 2 dedos do rizoma e dos bulbos, tá? 2 dedos de distância, eu faço um pouquinho, um punhadinho em cada canto assim, ou só um punhadinho, uns 2 punhadinhos, um de cada lado. Lembrando que sempre que vocês forem repor adubo orgânico, é uma sugestão minha, eu sugiro que vocês coloquem em cima daquele onde foi colocado aquele adubo inicial, para que ele aproveite já os micro-organismos que já estão em atividade ali, e ele já assim que você umedecer ele, o micro-organismo já sobe e já começa a formar os nutrientes para a planta muito mais rápido do que você ficar colocando em pontos diferentes. Deu para entender? Você já aproveita que aquele adubo, aquele restinho de adubo, onde você já havia colocado ele, já existe os micro-organismos trabalhando ali, você vai jogar sobre aquele, e quando você regar e molhar, aquele adubo novo, ele vai puxar de baixo os micro-organismos e vão fazer aquele adubo novo se decompor e já formar os nutrientes para a sua plantinha, tá bom? É um conselho meu, tá? E o adubo orgânico é bom porque a cada 2, 3 meses. Então coloquei uma vez, eu só vou me preocupar com rega e observação na minha planta, ver se tá indo tudo bem, tá bom? Então fica aqui essa indicação do meu adubo orgânico, tá? Que eu uso há muitos anos. Já cheguei a usar o tal do Rimitsu, é o excelente, é o adubo que entre os orgânicos e o foliar é o que a maioria dos orquidófilos estão elogiando. Para quem tem condição, eu sugiro que compre esse tal Rimitsu, que é muito bom, mas o valor dele é muito alto.
Então, para mim, a quantidade de plantas aqui não é viável, porque eu teria que gastar muito dinheiro para ficar pondo sempre adubo nesse valor. E com esse aqui, cada quilo, tanto de torta de mamona como de farinha de osso, eu gasto R$8 cada um, então são 16. Vamos pôr mais uns R$10 aqui? Vamos pôr mais uns R$10 de ingredientes aqui, tipo a casca de arroz carbonizado, tá? Não chega nem a R$10, mas porque vocês não precisam comprar um sacão de casca de arroz. Compra aqueles saquinhos pequenininhos, desse que dê um copo ou dois, para vocês fazerem mais quantidades, tá bom? Vamos dizer que ficou em R$25 o meu adubo orgânico aqui, mas quando eu faço, ó, dá 1 quilo, com meio 1,5 kg, com mais os outros ingredientes, dá entre 2 quilos a 2,5 kg, tá bom? De adubo já preparado, que vocês guardam. Eu tenho aqui guardado e tem mais um. Eu tenho esse pote aqui, tem mais um pote maior que esse aqui, até a boca. Por isso é que eu não fiz uma quantidade grande aqui, para mostrar para vocês, porque senão eu ficaria com muitos potes de adubo e excesso também aí em matéria de adubo é complicado, não tem essa necessidade. Então até eu gastar esse aqui agora, esse aqui vai lá para os meus potes, vou colocar nos meus potes, porque ele já está feito na medida que eu quero. E eu vou colocar lá e agregar o meu outro adubo, que é igual a este, e vou ter um volumezinho maior, que ainda não sei nem se vai caber ali, ainda vai sobrar um pouco para me colocar outro potinho, porque eu estou com os potes quase cheios. Tá bom, gente? Então ficou aqui mais essa indicação sobre um adubo caseiro, orgânico, que é usado e muito usado por muitos orquidários profissionais e até comerciais, por causa que o adubo foliar passa a não ser viável a esse tipo de cultivo comercial, porque acaba saindo muito custoso. O que eles usam muito são o Peters, né? Porque os outros adubos líquidos ou os tal foliares, eles não são viáveis, que são muito caros, tá bom? Agora, quem usa o adubo foliar, eu sugiro que use somente o 20-20-20, que aí você vai ter, digamos assim, você marca um dia da semana, segunda-feira, toda segunda-feira você vai jogar 20-20-20. Aí depois de 45 dias, e vai seguindo com 20-20-20, deu 45 dias, vocês, digamos, você adubou na segunda-feira, aí na terça-feira você vai lá e joga um pouco de cálcio. Cálcio sempre nas raízes e no substrato. Nas raízes e no substrato. Nunca na planta, porque o cálcio pinta a planta de branco. Não faz mal? Não faz mal, mas ele é chatinho depois para ficar saindo na rega. Ele demora um tempinho para sair. Mas eu sugiro que só reguem aqui, ó. As raízes e o substrato. Reguem bastante para que escorra bem, porque o cálcio é muito bom. E o magnésio não, o magnésio você já pode jogar em tudo, tá bom? Quando vocês forem complementar. Então ficariam 20-20-20 por foliar, 20-20-20, 45 dias o cálcio e uma semana depois de aplicar o cálcio vocês aplicam o magnésio. Então vamos dizer assim, 45 dias o cálcio, 50 o magnésio. Mas não deixem de ficar aplicando 20-20-20 toda semana, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Na mesma proporção, tá bom? Então fica aqui, não vamos falar mais de adubo, porque esse adubo já virou polêmica, já virou polêmico. E quando a gente vai falar de adubo, a gente acaba se estressando e acaba perdendo até a compostura, porque é muita informação para se passar e a cabecinha de vocês acaba embaraçando com tantas informações que tem de todos os usuários do foliar, né, que fazem vídeos. Cada um usa um, tem um que usa um mês e depois no outro mês já apresenta outro, não espera nem o resultado de um, mas isso já não me diz mais respeito. Mudei meu jeito de pensar, decorrente de um conselho de um amigo aí do canal. Eu agradeço de coração, tá bom? Então agora eu vou falar sobre o meu cultivo, sobre o meu adubo, sobre o meu trato com as plantas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e mais uma vez muito obrigado por tudo que tem feito por mim em relação a comentários, a inscrições, a likes. Embora as inscrições estão bem devagar agora, né? O pessoal não está se inscrevendo. Pode ser até pelo meu jeito, pode ser muito a culpa minha,
então eu vou mudar meu jeito de comentar. Eu não vou mais comentar, eu vou tentar não comentar mais sobre o que eu vejo, ou é melhor eu até parar de ver o que eu vejo, que são muitas coisas erradas, mas aí eu acabo me estressando e passando meu estresse no vídeo, mas não é para estresse com vocês, é estresse com esses orientadores que batem na tecla de muita coisa errada, tá bom? Mas parei por aqui. Obrigado pelo conselho, meu amigo, muito obrigado, tá? E peço desculpas por ter em alguns vídeos me alterado, jamais com vocês, mas sempre com orientações erradas, tá bom? Tá aqui nosso adubinho feito, sempre uma colherzinha, é um conselho meu, como eu fiz aqui, ó. Vou levar certo de vocês. Ó, eu adubei essa planta, podem ver que ela tá, ó, um dedo longe do rizoma e 2 dedos à frente aqui, ó, do bulbozinho novo. E as raízes, como essa planta tinha pouca raiz, eu adubei um pouco mais perto para que esse adubo já, assim que eu fizer a rega nela, ele já comece a se esparramar pelo substrato e nutrir essas raízes menores. Porque se ela tivesse muitas raízes maiores, eu abasteceria de adubo um pouco mais distante, tá bom? Nunca em cima da planta, é uma sugestão minha, tá? Tem gente que joga em cima da planta aqui, eu não jogo, eu jogo um pouco mais distante. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo no coração. E até uma próxima, se Deus assim permitir. E se puderem, deixem um like lá. Me perdoem, às vezes, das minhas reações em relação a algumas orientações. E quem não for inscrito, dá esse voto de confiança, se inscreva lá. Que daqui pra frente, como diz Roberto, daqui pra frente tudo será diferente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.